escolhido para semear, pregar o teu amor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é seu amigo, irmão em Cristo, pregador Rofferson Lisboa. E hoje nós vamos trazer mais uma mensagem de edificação, continuando então a respeito do último vídeo, a respeito das mensagens do profeta Ageu. E nós temos aqui uma reflexão, uma edificação que é espetacular. No primeiro vídeo nós acompanhamos então que o povo de Israel, os remanescentes, haviam saído do cativeiro na Babilônia, e agora através de um decreto do rei Ciro eles têm a liberdade de voltar para sua terra, mas também a honra e a responsabilidade de reconstruir o templo de Deus. E quando eles chegam naquela cidade, em Jerusalém, eles vão e começam a fazer a obra de Deus ali de uma forma correta, sendo obedientes a Deus. Mas porém algumas coisas acontecem, e quando isso acontece eles acabam desanimando, desencorajando e começam a sofrer uma inversão de valores. Ao invés de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, a obra de Deus, aquilo que Deus colocou para ele estar fazendo, eles começam então a construir as suas próprias casas, abandonam a construção do templo e começam então a viver as suas vidas de acordo com aquilo que a sua carne ordenara que fizesse. Mas 16 anos após a chegada deste povo em Jerusalém, Deus levanta um profeta por nome de Ageu e um profeta por nome de Zacarias, para estarem então motivando esse povo a voltarem à reconstrução do templo. Devido à desobediência deles, Deus permitiu então com que eles passassem por algumas dificuldades. Eles trabalhavam muito, mas porém colhiam pouco. Então todo o trabalho que eles tinham, todo o suor do trabalho deles era em vão, porque estavam vivendo fora do propósito de Deus, porque deixaram de colocar Deus em primeiro lugar, sofreram consequências devido a essa desobediência. E após o profeta Ageu então pregar a eles, para que eles voltassem aos caminhos do Senhor, para que eles colocassem as coisas de Deus em primeiro lugar e fazer aquilo que Deus colocou na mão deles, eles se arrependem e voltam então a construir o templo de Deus através agora de um novo decreto, através do decreto do rei Dário, que dá a eles condições para reconstruir então um novo templo. Agora a segunda mensagem ela começa através de uma mensagem que a partir de 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem através do profeta Ageu. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 2 em diante: Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao novo remanescente e aos remanescentes do povo: algum de vocês lembra deste templo em sua glória? Como ele lhes parece agora, e em comparação com o anterior, deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi, quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este tempo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu sou o Senhor dos exércitos. Agora, neste momento, então eles voltaram à construção do templo. Talvez, quem sabe, montaram suas bases e começou a dar a estrutura, a visibilidade de como seria o templo. Eles começam então a estar olhando para o templo, e aqueles que eram um pouco mais antigos, muitos acreditam que até o próprio profeta Ageu pôde presenciar como era o templo de Salomão. E eles começam então a contemplar, e isso acaba desencorajando muitos deles, pois chegam à conclusão que realmente aquele templo não tinha todo o esplendor estrutural que tinha, por exemplo, o templo de Salomão.
Isso meio que começa a desencorajar um pouco eles. Mas Deus então entrega uma mensagem ao profeta Ageu, uma mensagem de encorajamento para esse povo concluir a obra que Deus colocou em suas mãos. E que Deus era com eles. Assim como Deus prometeu quando eles saíram do Egito, Deus estaria com eles e que o Espírito de Deus estaria ali para ajudá-los a concluir aquela obra. Ageu prega para os seus remanescentes, para os seus companheiros, para que os seus companheiros continuassem aquilo que Deus colocou em suas mãos. E ele diz que a glória daquele templo seria maior do que a primeira. E quando nós estudamos a respeito da palavra de Deus, nós podemos ver que aproximadamente 500 anos após, naquele mesmo templo, estaria presente o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Naquele momento se cumpria essa profecia. A glória de Deus seria maior do que a primeira. Porque na verdade, enquanto eles estavam achando que a glória, eles estavam achando que o esplendor estava na estrutura física, no que era material, Ageu lembra a eles que o mais importante naquele templo era a presença de Deus. E 500 anos depois, o próprio Deus estava presente naquele lugar. É interessante a reflexão que nós temos, é que na verdade, por mais que você ache que o trabalho que você faz, por mais que você ache que o teu ministério não seja de suma importância comparado com talvez o ministério, a obra que outras pessoas estão fazendo, Deus está te dizendo que Ele é contigo. Deus está te dizendo que é Ele quem te capacita, que é Ele que te dá capacidade e condições para que você possa concluir aquilo que Ele colocou em suas mãos. E que quando você está em obediência a Deus, fazendo aquilo que Deus colocou em suas mãos, Ele te recompensa. Aquele povo estava achando que o que estavam fazendo não se comparava àquilo com que outras pessoas já haviam feito. Mas Deus tem seus meios de trabalhar e os encorajou a darem o seu melhor para fazer a obra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus era com eles. E Deus te fala nesse dia, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus é contigo. E se Ele colocou uma obra em suas mãos, Ele vai te capacitar e te dar condições para concluir. Estamos passando por um tempo no qual nós não estamos podendo, por exemplo, ir ao templo para adorar a Deus. Mas é um tempo no qual o Senhor está trabalhando dentro de nós, para que nós nos voltemos a Ele, a restaurarmos a nossa adoração a Ele. É um tempo no qual o Senhor está nos mostrando aquilo que está errado, aquilo que precisa ser melhorado. É um tempo de nos esvaziarmos de nós mesmos, para que Deus possa trabalhar e ter liberdade de trabalhar em nosso ser. Talvez muitos de nós estão passando pelos templos e até mesmo está na nossa lembrança de quantos cultos gloriosos nós não tivemos em nossas igrejas, de quantos momentos fantásticos nós não tivemos na nossa igreja. Talvez estamos olhando para os nossos templos e vendo, olha, que obra maravilhosa, que coisa linda que nós temos, mas nós não estamos podendo usufruir disso. Mas sabe que o Senhor Jesus, Ele está nos dizendo neste momento, o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo a dizer neste momento, para você se acalmar. Porque é necessário esse processo que nós estamos passando. Nós precisamos entender que Deus está trabalhando em nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, para que nós possamos contemplar aquilo que está por vir. O Senhor está nos levando ao arrependimento, ao momento de dependência dEle, de uma devoção maior, ao momento pessoal
de experiências sobrenaturais e individuais com Ele, para que em breve nós possamos então contemplar o grande avivamento que o Senhor nos prometeu. Quando chegar o tempo de adentrarmos dentro dos nossos templos mais uma vez, de podermos ter a liberdade de cultuar a Deus, unânimes, toda a igreja em um só propósito, estaremos então renovados. É tempo de nós buscarmos essa renovação, para que quando nós possamos então adentrar em nossos templos e prestar o nosso culto coletivo a Deus, que nós possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos então dar continuidade àquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, porque a glória da segunda casa será sim maior do que a segunda. A glória da casa de Deus será maior do que quando nós estávamos antes. O avivamento será um avivamento genuíno, não apenas algo que se passa com o tempo, não apenas aquela coisa emocional, mas sim através do nosso avivamento pessoal, individual, espiritual. Toda a igreja do Senhor passará por esse avivamento, que são consequências do arrependimento e da nossa volta à obediência a Deus. Estamos hoje sem a liberdade de poder estar adorando ao Senhor no templo, mas Deus está nos capacitando, trabalhando em nós, para em breve podermos continuar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que possamos ser melhores pregadores, pastores, obreiros na casa de Deus, para que nós possamos ser verdadeiros adoradores e entendermos que nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Deus está trabalhando, e o avivamento que foi prometido não apenas para o Brasil, mas para o mundo, está muito breve de acontecer. Esse momento é momento de buscarmos a Deus, de entendermos que temos que concluir a obra de Deus, de continuar a buscar a Deus, para que possamos então concluir aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Talvez, quem sabe, você está pensando em abandonar aquilo que Deus colocou em suas mãos, mas Deus está te dizendo que este tempo é tempo de eu te encher do Espírito Santo, para que você possa concluir a obra que eu confiei em você. Em breve todos nós veremos e viveremos um grande avivamento que o Senhor está para derramar em todos nós. Avivamento esse que vai fazer com que o Evangelho chegue a todas as pessoas. O avivamento esse que vai fazer com que muitas pessoas voltem para o caminho do Senhor e que estejam preparadas, porque em breve o Senhor Jesus voltará para nos buscar e para cumprir todas as promessas que Ele fez a mim e que Ele fez a você. Seja grato a Deus por este momento. Levante sua cabeça. Conclua a obra que Deus colocou em suas mãos, que em breve você virá. Que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Que a glória que nós contemplaremos aqui em diante será maior do que a glória que nós estávamos contemplando antes. Deus tem coisas maravilhosas e extraordinárias para a sua igreja, tanto no individual quanto no coletivo. Breve Jesus virá, e nós temos que estar preparados e cheios do Espírito Santo de Deus. Deus o abençoe, e que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.